Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta sexta-feira para falar de NFL e você percebe que não estou com olheiras. Isso quer dizer que eu dormi cedo e não fiquei acordado para assistir a vitória do Washington Commanders sobre o Chicago Bears, só que eu tive que acordar, ver que o jogo tinha sido ruim e ir lá assistir a partida inteirinha. Nada de compacto, nada de 40 minutos, partida inteirinha para a gente conseguir conversar aqui sobre esse jogo e trazer coisa boa também, né? O que vem aí de bom pela frente, o domingo maravilhoso de NFL. A gente vai falar aqui o que assistir, o que vai ter de melhor. Então, deixa aquela curtida, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa e, se você puder, faça parte do nosso clube de membros. Temos mais novo membro aqui, o Eduardo Pauli. Muito obrigado pela colaboração, muito obrigado pelo carinho. Tem vantagens lá, tem grupo no Telegram, vai ter sorteio de camisa com 100 membros. Tem um botão aqui em cima, tem o link aqui embaixo também para você ser membro. Não é um valor caro, você colabora para que a gente mantenha vivo esse trabalho. Também convido você, aqui embaixo na descrição, tem o link para você conhecer a Fanatic Sport Nation, camisetas maravilhosas, estampas criativas e os times da NFL. Então, ó, confere lá a Fanática, tem um cupom de desconto, gostou de alguma, já compra o cupom do Toque Passa e vamos nessa então. Roda a vinheta. Quem diria, né? Um jogo que a gente esperava tão pouco, um jogo que a gente tinha uma expectativa lá embaixo, Commanders e Bears, um Thursday Night, pô, vale a pena assistir esse jogo. Eles entregaram aí um verdadeiro espetáculo de horrores, de doer o olho, foi uma coisa ruim de se ver do começo ao fim, literalmente do começo ao fim. Não sei se foi pior do que eu esperava, porque eu já tinha expectativa lá embaixo, e aí a gente tem que bater palma para a Amazon, né? Porque ela de fato entregou pra gente aquilo que a gente quer, que a gente imaginou que a gente ia receber. Essa é a grande propaganda da Amazon, né? A gente espera um jogo ruim e vem um jogo ruim, né? Não é merchan, Amazon, mas pode ser, tá? Se quiser, estamos aqui. Não é culpa da Amazon, né? Tem que deixar bem claro, isso aqui não tem nada a ver. Os caras botaram do calendário, né? Você tem uma discussão, uma outra ali, eles pagaram e tiveram que transmitir isso. Foi um jogo ruim. Semana passada, 12-9, né? Vitória dos Colts sobre os Broncos. Ali a expectativa foi abaixo, né? Eu esperava um jogo um pouquinho melhor, pelo menos. Agora não, era um jogo que eu esperava que fosse ruim e os Commanders venceram os Bears por 12-7. 12 é o placar máximo que a Amazon acho que consegue colocar ali, né? Porque a gente viu nas duas últimas semanas. Mas 12-7, agora os Commanders estão 2-4 e derrubaram a equipe do Chicago Bears para 2-4. É isso que tá, a qualidade do jogo foi daquelas coisas horríveis mesmo, ó. Foram 10 punts, 3 turnovers on downs, uma interceptação que nem a interceptação foi bonita, né? Porque é aquela bola que é desviada, sobe, todo mundo fica olhando para cima como se estivesse esperando cair cartinha da Xuxa lá, né? Agora eu passei a idade aqui, mas os caras ficavam, né, esperando cair, caiu a bola e fez a interceptação. Todo mundo falou, nem aquele lance bonito, interceptação. Não teve. Teve uma coisa de bonita, o passo para touchdown. A gente vai entrar daqui a pouquinho, mas teve um passo para touchdown que foi bonito e teve uma corrida legal, né? Acho que até o lado do Justin Fields, o lado derrotado, a gente vai discutir bastante o Fields aqui, mas talvez tenha sido o lado que produziu alguma coisa mais bonita, que produziu alguma coisa, né? Vamos passar os números dos quarterbacks, porque o Carson Wentz, o vencedor, ele foi 12 de 22 para 99 jardas. Isso, tá? Sem touchdown, sem interceptação, 99, não chegou nas 100 jardas passadas o Carson Wentz. O Justin Fields foi 14 de 27, 190 jardas, um passo para touchdown, aquela interceptação, né? E ele correu bem com a bola ainda. Ele teve 12 carregadas para 88 jardas. Teve uma corrida de 39 jardas que foi muito bonita lá, que deu a chance da vitória para o final, mas aí a gente tem que discutir os problemas, né? Vamos discutir o Justin Fields, vamos falar do lado derrotado aqui, porque vamos, a vitória sempre tem o mérito, a gente sempre entra naquela questão do mérito, mas não tem brilho nessa vitória do Washington, né? Acho que nenhum torcedor do Washington falou assim, pô, agora vai, hein? Rumo aos playoffs, né? Partiu Tóquio, porque vão ganhar tudo agora. Não, né? Convenhamos. Então vamos falar do lado derrotado aqui. Nosso entendimento sobre o Justin Fields, que é a grande questão que a gente sai mais uma vez, mais uma partida discutindo se o Justin Fields é um bust, se ele foi um erro. Toda a impressão que nós temos no momento, todo o material que a gente coleta, o histórico, o background do Justin Fields faz a gente imaginar que ele foi um erro. Mais uma vez, a equipe do Chicago Bears foi até o draft esperando ter um franchise quarterback e saiu frustrada. Que ele é um erro. Essa é a nossa, né, a leitura dele é ruim, tem muitos passes ruins, a progressão é fraquíssima, né? Ele parece um cara muito cru. Teve um passe pro Griffin
no primeiro tempo ainda, ali no segundo quarto. Ele faz o movimento correto, a jogada é toda correta, o Griffin tá livre do lado direito da endzone e ele passa pra lua, né? Ele faz um passe lá no alto, o Griffin tinha que crescer mais uns 2 metros para conseguir fazer a recepção, então você percebe esse erro. Também teve um lance já no segundo tempo, que foi um passe muito baixo para o Pettis, o Dante Pettis estava livre ali no meio, ele dá um passe muito baixo. Na jogada seguinte, tem um delay of game, quer dizer, ele não consegue nem controlar o relógio jogando em casa. É um silêncio no estádio, parecia um velório, e enterrando o futebol americano, né? Mas, cara, e ele consegue ainda ter um delay of game. Então, são erros que a gente não poderia ver mais num Justin Fields num segundo ano. Né? Ele me parece um jogador muito cru. Se fosse o caso do Trey Lance tá desse jeito, talvez eu falasse assim, mas na primeira vez, um calouro saindo, talvez o Bailey Zapp tivesse, pode ser, né? Um cara calouro ali, né? Não tinha expectativa, mas não. Ele é uma escolha pelo qual o Chicago Bears subiu no draft para buscá-lo, vinha o prospecto interessante, jogou no ano passado, tá jogando de novo, o time foi preparado para ele. E aí a gente entra na discussão também, porque foi mal preparado, né? Ele tem todos esses erros, mas ele tem o mérito. O passe que ele dá pro Dante Pettis no touchdown é maravilhoso. É um passe ali de 40 jardas, né? E é um over the shoulder perfeito. Cara, é um encaixe muito bom, um passe muito legal, recepção muito boa do Pettis também, mas você vê esse talento. E a leitura que ele faz naquela corrida de 39 jardas, que deixa o time já para marcar o touchdown e vencer o jogo, é uma leitura muito boa, porque ele percebe que todo mundo vai marcar o fundo e ele vai achar o espaço. Teve jogada também que ele conseguiu acertar, fazer boas conexões com o Montgomery, tem um passe ali muito bem encaixadinho. Tem uma leitura, tem um momento que ele quase é sacado, ele consegue fugir do sec e correr para first down. Então ele consegue boas jogadas ao mesmo tempo que ele consegue fazer coisas muito ruins. E aí a gente entra no dilema dos Bears, que a gente não sabe o que está acontecendo, porque ele levou 12 hits, né? Foram 12 contatos, 5 sacks em cima do Justin Fields. A linha não protege tão bem, a linha é ruim. Ao mesmo tempo que a gente vai questionar que ele tem esses problemas de leitura, que ele tem essas dificuldades de se livrar da bola, ele é um dos quarterbacks que mais tempo passa com a bola em mãos, então ele ajuda essa pressão a chegar e ele vai sofrer mais sacks mesmo, só que ao mesmo tempo ele também tem recebedores muito ruins, né, que não se conseguem se livrar da marcação, então ele tem que ficar com a bola mais tempo para ver se consegue alguém ficar livre. Então, tudo vira uma grande roda de erros. Se você consertar um ponto, talvez tudo se conserte, mas a gente não sabe exatamente analisar o que é o Justin Fields. Um ponto, o Darnay Mooney, cara, aquela bola ele tem que receber. Você me desculpa, né? É a jogada da partida, é a recepção perfeita, é a hora de acabar com tudo. E ele simplesmente, a bola bate na mão dele, e na hora que ele vai trazer, ele se atrapalha, e aí o Sandusky, né? Acho que foi o Sandusky que consegue empurrá-lo para fora da endzone no momento que ele consegue fazer a recepção. Mas naquele momento que a bola bateu na mão dele, ali ele tinha que guardar e era touchdown e acabava a história. E a gente estava aqui falando que o Justin Fields era um jogador que conseguia fazer pelo menos o mínimo, que era melhor que o Carson Wentz, e a gente estaria focando mais as críticas do lado do Carson Wentz. Inclusive que é isso, né? O Fields ele saiu do jogo reclamando que ele está cansado de ficar no quase na equipe dos Bears, né? Foi mais um jogo que ficou no quase. E isso é muito claro porque pesa muito para ele. Se os Bears, se o Mooney tivesse guardado aquela bola e anotado o touchdown, a gente estava focando aqui no quanto o Carson Wentz foi horrível, quanto que o Carson Wentz é um problema. E estava contemporizando um pouquinho, se dilui, né? A vitória ela acaba escondendo um pouquinho as críticas para o quarterback, para o Fields. Ele teria tido um jogo mais ou menos, não foi uma grande coisa, mas olha lá, 2 passos para touchdown, né, quase 200 jardas passadas, correu para mais 80, ele fez o que... esse time não é grande coisa, mas ele está fazendo a parte dele. A discussão seria um pouco mais leve para ele. O problema também, o outro erro da partida, que custou caro, né, além dessa besteira do Mooney, saiu de outro recebedor, que foi o Velus Jones, que fez aquele muffed punt ali, né, soltou aquela bola que deu o maior avanço para a equipe do Washington Commanders no jogo inteiro, mais de 54 jardas. Os caras pantearam do campo de defesa e com a besteira do Velas, eles estavam lá na linha de 6 jardas anotando um touchdown, que seria o touchdown da vitória da equipe dos Commanders. Então, esse é o problema. Eu tendo a dizer para você que o Fields de fato é ruim, que é fraco, né? Que ele não é a salvação, que ele não vai ser o franchise quarterback que os Bears acharam que estavam draftando naquele momento. Só que a gente tem que ponderar também
todo esse cenário é muito ruim o time do Chicago Bears, é mal construído. A gente falava isso antes da temporada começar. Durante a pré-temporada, eu passei a ter uma impressão de que venceria alguns jogos, que tinha certa qualidade ali, mas já está me frustrando mais uma vez. Já volto com aquela primeira leitura de que o time de fato era muito fraco, com problemas da linha, com problemas nos recebedores e com problemas sim também no quarterback. O Justin Fields é um problema. Problema no quarterback que tem do outro lado também, porque a gente tem que falar do Carson Wentz, né? O Rivera deixou o coletivo até bravo ali, que perguntaram para ele sobre essa história de que o Wentz foi uma ideia do Snyder, do dono do time, e não dele. Ele falou assim, não, que eu que fiquei horas lá analisando os números, vendo os tapes e vendo analisando as jogadas atrás do cara. Pô, sério mesmo? Então, você analisou os números, viu os tapes e foi atrás do Carson Wentz? É isso mesmo que você fez, Rivera. Você tá querendo dizer com orgulho. Falou assim, não, joga para mim, porque é muito ruim. O Carson Wentz, a melhor jogada do Carson Wentz em toda a partida foi como offensive lineman, quando ele dá pancada lá no Roquan Smith e permite o touchdown terrestre da equipe do Washington Commanders. Fraco, ruim demais mesmo, mas, como dissemos agora há pouco, a vitória às vezes mascara um pouco isso aqui. Eu acho o Carson Wentz, olha, de mal a pior, tá? Mas, pelo menos saíram com a vitória, né? Nesse jogo que a gente pode remeter naquela velha frase lá, ó, quem ganhar, quem perder, ninguém ganhou, todo mundo perdeu, e de fato, todo mundo perdeu. O futebol americano perdeu um pouquinho com o jogo de ontem. Passando rapidamente por uma notícia aqui, antes de falar do final de semana, é só porque tem uma novidade no caso do Deshaun Watson, porque tem mais um caso, né? Tivemos a 26ª mulher entrando com um processo de assédio sexual, acusando o Deshaun Watson de tê-la obrigado a realizar sexo oral em uma sessão de massagem lá em 2020. Esse é o 26º caso, né? O Deshaun Watson já entrou em acordo com 23 mulheres, a 24ª segue processando ele, uma 25ª tirou o processo no momento que a justiça falou que os nomes deveriam ser revelados, né? E aí elas tirou o processo e agora tem esse 26º caso, é um caso novo que entra por Deshaun Watson, está suspenso até a semana 11, só pode voltar a treinar dia 14 de novembro, mas ele já voltou a participar ali das reuniões, ele já pode entrar nas facilities, né? Eu sempre fujo o nome, mas ele pode entrar no CT lá da equipe do Cleveland Browns. Ele não está conseguindo treinar ainda, não pode participar de nenhuma atividade física com o time, passar nada, mas ele já consegue acompanhar as reuniões, fazer condicionamento físico e deve fazer sua estreia lá na semana 13 contra o Houston Texans em Houston, né? Agora vamos falar assim do final de semana, tem coisa boa aqui, né? Vamos colocar na programação, eu vou até colocar a programação da ESPN aqui, fazer um merchan para a firma, né? Tudo bem, né? E chamar vocês, quem quiser acompanhar a minha transmissão nesse final de semana, estarei ao lado de Renando Couto, lá na ESPN 3, no primeiro horário, às 2 da tarde, não tem jogo em Londres nesse final de semana, no jogo em que o New York Jets vai visitar a equipe do Green Bay Packers no Lambeau Field. Acho que vai ser um jogo interessante. Vai ser meu terceiro jogo do Green Bay Packers, né? Eles estão 1-1, perderam para os Vikings, venceram os Bucks, os 2 jogos fora de casa. Primeira vez que eu vou comentar um jogo lá no Lambeau Field. E, cara, pode ser um jogo interessante, né? Os Packers precisam dar uma resposta. Precisam, depois da derrota para os Giants, precisa mostrar que esse time aqui tem uma qualidade, que consegue jogar um jogo inteiro, não só um tempo, né? Como aconteceu contra os Bucks, como aconteceu contra os Jets também. Tá com a campanha 3-2, não me passa tanta confiança a equipe dos Jets, né? Sabe, nas vitórias contra os Browns, daquele jeito, o show, né, do Joe Flacco, contra o capenga do time dos Steelers, na troca de quarterbacks, os Dolphins também com o Skylar Thompson, então não me passa aquela confiança toda. Eu acho que é um momento para os Packers vencerem e darem uma desanuviada na cabeça, seguir na briga dentro da sua divisão. Eu acho que é importante, é um jogo que talvez não tenha aquela qualidade toda, mas é um jogo importante. É claro que a torcida dos Packers vai estar junto, 2 times 3-2, surpreendentemente a equipe dos Jets está 3-2 ali na vice-liderança, é o vice-líder da NFC Norte contra o vice-líder da AFC Leste, então tem a sua qualidade nesse jogo. No primeiro horário, também, junto com o Packers e Jets, tem alguns outros jogos bons, né? Eu acho que o Browns e Patriots merecem uma atençãozinha, vai ser um jogo interessante. Colts, Jaguars, potencial de jogo interessante também. Falcons e 49ers pode ser um jogo legal, né? Eu quero dar uma olhadinha nesse jogo também. Bastante. Saints e Bengals é outro bom jogo.
Dolphins e Vikings tinham potencial de ser um belo de um jogo, mas com o Skylar Thompson de quarterback não dá, né? Eu acho que os Vikings têm um grande favoritismo, apesar de que vão forçar alguma tentativa ali de perder partidas no final, como tem sido, mas a tendência é que os Vikings tenham um jogo um pouco mais tranquilo para vencer, porque o terceiro quarterback, por mais que tenha mais uma semana para trabalhar, eu acho que o Skylar Thompson não mostrou grande coisa assim. O melhor jogo para mim nesse horário, não tem como dizer, é entre Giants e Ravens, um jogo que o jogo é em Nova York e é muito importante para os dois times, né? Para a equipe dos Giants é a oportunidade de tirar um pouquinho aquela história de que esse 4-1 é meio mentiroso, não confio tanto assim, algumas vitórias não foram lá essas coisas, venceu os Packers naquela bobeada dos Packers, é mais derrota dos Packers do que vitória dos Giants. Então pega um adversário como o Baltimore Ravens, se vencer, sai grandão, né? Sai de um jeito ali, entra num hype e vira de fato um contender para vaga, pelo menos nos playoffs. Não digo para título, mas para brigar por vaga nos playoffs. E é um time muito bem treinado, já cansou de falar aqui. O Brian Daboll com certeza conhece muito bem esse time dos Ravens e vai montar um jeitinho legal, principalmente de defender, porque do outro lado, né, a equipe do Baltimore Ravens está liderando a divisão com 3-2, a AFC Norte está bem bagunçada ali, e vai pegar essa defesa que vai ter um trabalho especial ali em cima do Lamar Jackson, né? Então, eu acho que vai ser um jogo que vai ser pegado de novo. A defesa dos Giants tem conseguido deixar o placar baixo, né, o placar apertado, não deixar ninguém desgarrar, que é uma tendência que a equipe do Baltimore Ravens tem feito. Ele consegue desgarrar e depois às vezes entrega a paçoca, mas ele consegue desgarrar e eu não acho que vai conseguir isso contra os Giants. Então talvez tenhamos um jogo mais equilibrado para a equipe dos Ravens e isso vai ser legal de ver porque o time tem dormido no quarto período, por exemplo, e não vai poder dormir novamente porque é o momento em que os Giants costumam brilhar. Vai ser um jogo bem interessante, às 2 da tarde tem transmissão também da ESPN. No segundo horário, tem aquele que talvez seja o melhor jogo do final de semana, talvez o melhor jogo da temporada, uma prévia de playoff, uma revanche, tudo que você pode imaginar, com o Buffalo Bills visitando mais uma vez o Kansas City Chiefs, indo lá para Missouri em busca de vingança, né? Mas eu acho que o pensamento não tem que ser para trás, o pensamento tem que ser para frente, porque agora não vale vaga no Super Bowl, não vale vaga na final da AFC, mas pode definir os rumos dos playoffs. A equipe do Buffalo Bills, no ano passado, inclusive, venceu a equipe dos Chiefs na temporada regular, mas tropeçou em jogos fáceis, né, contra os Steelers mesmo, contra os Jaguars, perdeu algumas partidas ali e levou essa partida de mata-mata para o Missouri, né, levou lá para o Arrowhead. E eles sabem que o diferencial pode ser esse jogo. Os Bills me parecem um time mais consciente nesse ano. Semana passada, por exemplo, atropelaram. Pegaram os Steelers que tinha que atropelar. Foram lá e atropelaram. Eles não vão perder jogos fáceis. Eles não vão tropeçar em adversários tranquilos. Isso vai garantir um mando de campo, né, levar o jogo de playoff contra os Chiefs para o Highmark Stadium se vencerem os Chiefs agora, nesse final de semana. Então acho que vai ser um jogo dos mais legais. Além do que você tem dois quarterbacks que, né, falar o que do Mahomes, falar o que do Josh Allen, dois ataques que produzem muito bem, que conseguem, que vão pegar defesas que têm ali seus probleminhas, né, secundária, com problema. Então vai ser um jogo dos mais sensacionais. É jogo imperdível, não tem o que dizer. Você pode deixar lá no Red Zone, qualquer. Mas esse jogo tem que estar numa tela grande, bonita, e você vê do começo ao fim, porque é um jogo sensacional. Isso aqui, ó, já tô cravando pra vocês, tá? É a compensação por tudo mal que a gente pagou nos últimos Thursday Night. Vai ser um jogaço, não tem como ser ruim. Tá? Eu posso cravar aqui, vou meter a mão no fogo, tá? Ó, 5h25 da tarde no horário de Brasília, ESPN 2, no Star Plus. Cara, pode ver porque esse aqui vai ter ponto. Com o Josh Allen, com o Mahomes, não tem como. Minha aposta, tá? Eu venho aqui fantasiado na segunda-feira se for um jogo ruim. Vai ser um jogaço. E o Sunday Night Football, aliás, tem mais um jogo também nesse horário, que eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Vai estar na ESPN 4, também dá para colocar ali na segunda tela e assistir. O Arizona Cardinals viaja para encarar o Seattle Seahawks. Rivalidade de divisão, são dois times que estão 2-3, então tem essa importância para seguir vivo na briga por uma vaga de playoffs. E são dois times que têm a mesma campanha, mas que estão em momentos diferentes. Porque a equipe do Arizona Cardinals, os 2-3, é uma frustração. O time era para estar melhor, torcedor que é a cabeça do Kingsbury, já veio aqui o Sham, o Ivo lá no podcast, todo mundo querendo a cabeça do Kingsbury. Enquanto isso, o Seahawks está 2-3, mas, cara,
tá felizaço, né? Porque a expectativa era muito mais baixa. Tá confiante no Geno Smith, tá vendo esse ataque funcional, o Geno Smith jogando muito bem, né? Sendo o Geno Smith. Então vai ser legal de ver esse jogo. Eu vejo um leve favoritismo para os Cardinals, mas a questão do técnico pode pesar bastante, né? Lembrando que os meus palpites vão pintar, acho que no sábado, não sei se no sábado ou no domingo de manhã, tá? Tem um probleminha no sábado aqui para resolver, mas eu vou tentar manobrar aqui tudo e entrem os meus palpites lá para quem é membro neste sabadão. Semana passada eu fui 9-7 de novo, né? Eu quero ver se eu recupero. Eu comecei mal com o Washington Commanders, mas vamos nessa. E o Sunday Night Football também é bom demais e é imperdível, né? Para compensar o Thursday Night Football, mais um bom jogo aqui. Eagles contra a equipe do Dallas Cowboys. O jogo é na Filadélfia. E a equipe dos Eagles com seus 5-0 tentando manter a invencibilidade contra um rival de divisão. O Cowboys que está 4-1, então se os Cowboys vencerem, fica tudo empatado em campanha e os Cowboys vão ter essa vantagem de ter vencido o confronto direto. A defesa dos Cowboys vai ser um verdadeiro teste para o Jalen Hurts, para esse ataque da equipe dos Eagles, porque a gente, queira ou não, né, eu não entrei no hype train da equipe dos Eagles completamente, acreditando que esse é o time para ganhar um Super Bowl, apesar de ser o único time invicto após 5 semanas, porque, cara, eles venceram os Lions, os Vikings, Commanders, Jaguars e Cardinals, e quase perderam para os Cardinals, e chegaram a estar 0-14 contra os Jaguars. Tiveram um sofrimento a mais do que era para ter contra os Cardinals mesmo. Perderam pela besteiraça que é essa bagunça que é a equipe do Arizona. O Arizona poderia ter pelo menos empatado, levado o jogo para a prorrogação, ou então ter vencido com aquela campanha final. Tinha tempo até para vencer a partida. Então, eu tô com um pezinho atrás ainda com a equipe dos Eagles. Vencendo a equipe dos Cowboys, já pode mudar um pouquinho de figura, né? Assim como os Cowboys, eles venceram os Bengals, com aquele monte de problema na linha ofensiva, venceram os Giants, né, um jogo apertado ali, venceram os Commanders, que aí qualquer um vence também os Commanders, né, exceto os Bears, e venceram o problemático time dos Rams. Também é um time que, ok, venceu grandes jogos, mas muito por conta da defesa. A defesa é fenomenal, ela quem carrega esse time. E aí você tem aquela questão do Cooper Rush, né? Esse jogo vai ser muito bom, porque a gente vai ver o Jalen Hurts enfrentando a defesa, enfrentando o Micah Parsons, o Parsons que está questionável, mas acho que vai para o jogo, né? Ele tá com problema na virilha que teve no jogo contra os Rams, mas jogou ainda contra os Rams, treinou limitado, acho que está sendo poupado durante a semana e deve jogar normalmente contra os Eagles, mas vai ser um duelo muito legal, o Micah Parsons contra essa linha dos Eagles e caçando ali o Jalen Hurts. E do outro lado você vai ter o Cooper Rush enfrentando a boa defesa do Philadelphia Eagles. Cooper Rush ainda, porque o Dak Prescott voltou a treinar, mas não vai estar disponível para esse jogo, essa informação, e que a gente tem uma certa dúvida se ele é o cara para ser o quarterback para sempre, se ele é o futuro da equipe, né? Acho que os receivers da equipe dos Cowboys precisam dar um passinho além e precisam mostrar um jogo de verdade, ser opções para o Cooper Rush para conseguir ter essa vitória, mas é inegável. Quem vencer esse jogo sai grandão, tá? E quem perder vai sair questionável. Né, por todo o histórico, quem perdente fala assim, mas será que era tudo isso mesmo? Será que nos enganamos? Agora quem vencer vai sair com esse status, provavelmente com a liderança da divisão e muito bem. Quero saber o palpite de vocês, deixem os seus comentários, curtam o vídeo, assinem o canal, compartilhem o Toque Passa e a gente volta. Aquele abraço!